Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos retomar algumas ideias de René Descartes e dar continuidade ao nosso capítulo sobre a razão como fonte do conhecimento verdadeiro. Aula passada eu tinha pedido umas atividades para vocês fazerem. Uma delas foi referente à página 20, onde pergunta: a língua de cada país ou de cada povo pode ser considerada uma linguagem universal, como é a matemática? Explique. Obviamente que não, né? Por quê? Porque a linguagem de cada país vai de acordo com a cultura de cada lugar, de cada povo, de cada característica que tem as suas regiões. Por isso ela não pode ser universal. Ao contrário da matemática, que se faz uma linguagem universal pela cientificidade e pela exatidão que ela traz. Já na página 22, pedia lá: em sua vida escolar, você adquiriu algum conhecimento completamente seguro? Se sim, cite um exemplo. Se não, explique por quê. Então, lembre que a filosofia necessariamente exige os seus porquês, não é? Então, obviamente, tem muitos conhecimentos seguros que a gente acaba adquirindo durante o nosso projeto, durante a nossa vida escolar, durante a nossa busca pelo conhecimento, né? Seja na área da matemática, seja na área das humanas, das ciências biológicas, enfim, trazem alguns conhecimentos seguros, ok? Depois, vocês tinham uma comparação, na verdade, uma investigação de observação de um filme, o Show de Truman, e nesse filme vocês iam observar como que o personagem principal, que era o Truman, percebe que a realidade em que ele está é duvidosa. Então, a busca e a investigação que ele faz surge exatamente dessas situações de dúvida, né? Cai o holofote, ele começa a ver o cenário atrás do elevador, o fato da namorada dele lá na praia falar algumas coisas. Então, todas essas situações do filme mostram essa questão duvidosa de uma realidade que traz o Descartes. Então, essas foram as atividades que nós realizamos e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre essa desconfiança que traz Descartes como um método, então que ele chama de dúvida metódica. O que é a dúvida metódica? Falei a aula passada, né? É um método que ele utiliza, o Descartes, para investigar o conhecimento e o fundamento da razão a partir da dúvida, né? E de forma exagerada. Por isso, é uma coisa que ele traz muito forte no seu pensamento. Trouxe aqui algumas anotações para vocês fazerem no seu caderno, né? Falamos que o René Descartes ele é de uma corrente racionalista e estávamos falando a aula passada do método cartesiano. O que é o método cartesiano, né? É um método que o Descartes utiliza para que a nossa razão não caia mais em erro. Esse método é composto de 4 passos. Começamos a falar do primeiro, na aula passada. Qual é o primeiro passo? Duvidar, né? Não vou aceitar nada como evidente. Então, tudo passa primeiro pelo crivo da dúvida. Uma pergunta. Eu posso duvidar de tudo, exceto de uma coisa. O que eu não posso duvidar? Posso duvidar de tudo, menos de que nesse momento eu duvido. Ora pois, a dúvida é um pensamento. Se a dúvida é um pensamento, posso concluir de acordo com Descartes que se eu penso, logo existo. Isso cria uma ideia no pensamento de Descartes chamado de cogito. Por que cogito? Cogito ergo sum. É uma palavra em latim, já expliquei a aula passada os motivos, e que dá a ele essa primeira certeza em relação ao pensar. Que a palavra cogito também é uma palavra da língua portuguesa, que significa pensar. Então, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Então, a dúvida que ele traz sobre as coisas faz com que ele se atente que ao observar
que tudo pode ser passado pela dúvida. E, de alguma forma, essa dúvida era um pensamento. Notando que esta era uma primeira verdade, que se ele pensa, ele existe. Isso era muito firme e tão certo quanto o próprio pensamento em admitir isso como o primeiro princípio da filosofia que ele buscava, ok? Então, quais são as outras partes do método? Se eu duvido, a outra parte importante para Descartes é dividir. Então, eu pego o observado, a questão que eu estou trabalhando, e vou dividir ela em partes. Para quê? Para melhor observar. Então, essa observação, ela se dá nas partes. Por quê? Porque eu não me perco ao olhar para o todo. Então, para o Descartes, a observação das partes era muito importante. Então, a partir daí, a gente não comete o erro. Não tenta resolver o problema como um todo. Então, resolve em partes o problema, divide em partes, e só então eu posso analisá-lo de uma forma mais científica. Depois de eu dividir, o que eu faço? Vou enumerar. Enumerar e resolver. Não de qualquer forma. Ele diz ali, ó, do simples ao complexo. Normalmente as pessoas fazem o contrário, querem resolver os problemas do complexo ao simples. Descartes diz que aí está o grande erro. Por quê? O complexo faz com que a pessoa ela exija-se mais dela. Faz com que o próprio pensamento seja mais desgastado, porque exige mais concentração, exige mais raciocínio, exige mais concentração. Já o simples não, o simples não exige tudo isso, é simples, né? Então, por isso que numa prova, por exemplo, segundo Descartes, a gente começa a fazer ela por onde? Pelo mais simples. A questão mais simples gasta menos raciocínio, desgasta menos. E quando você chegar no complexo, você tem toda a tua capacidade dentro de uma reserva com mais força, que não foi desgastada muito. Porque o simples você já sabe, né? É algo que faz parte do seu dia a dia, algo que você não tem muita dificuldade. Já o mais complexo exige um pouco mais de você e por isso a gente deixa por último, segundo Descartes. E isso faz com que a gente caia menos no erro. Então, essa enumeração e resolução de problemas do simples ao complexo faz com que a gente chegue no último passo. Qual é o último passo? Revisar. Eu retomo todos os passos anteriores, desde a dúvida, quantas vezes forem necessárias, para verificar se nada foi omitido. Então, os passos do método cartesiano realmente eles nos levam a uma diminuição da questão do erro. Porém, trabalhoso, né? Você fazer os 4 passos do método para todas e quaisquer coisas, né? Exige um tempo. Mas, segundo Descartes, é infalível, né? Não tem como errar se estivermos pensando dessa forma, certo? Então, esse pensar humano para Descartes é o que vai estruturar a nossa existência em relação àquilo que somos, àquilo que percebemos. Então, para ele, naquele exemplo que eu dava aula passada, né, a sequência de sonhos que ele teve, a dúvida que ele tem se o que ele vive é um sonho ou uma realidade é respondido pelo cogito. Porque se eu penso, é porque eu existo. Então, não estou vivendo uma falsa realidade. Ok? Obviamente, nosso personagem Descartes, né, além de filósofo, ele é matemático, né? Por isso essa influência da matemática você observa, né, numa equação, por exemplo, né, num plano cartesiano. Vocês devem estudar, né, a questão do x e y. Então, o plano cartesiano, dentro das próprias equações, vocês devem estar a equação do primeiro grau sendo introduzido a equação do segundo grau. Daqui a uns tempos vocês vão achar delta, x', x duas linhas, colocar numa parábola, achar isso num gráfico. Tudo isso é de Descartes. Então, Descartes viu o mundo dessa forma, matematizada, dividida, universalizada, ok? Então, essa contribuição que ele
acaba nos dando nesse ponto. Aqui você tem no seu livro um resumo, né? Explicação disso que eu acabei de falar, os 4 passos do método. Nota que aqui na sua apostila não tem os verbos que eu gosto de utilizar para que se esclareça melhor esses passos, né? Mas vocês vão ver que batem com o que se explica aqui. Descartes, ele tem uma visão dualista do ser humano. O que é uma visão dualista? É que ele vê o ser humano de 2 formas. Então, para ele, quando ele observa o próprio ser humano, ele vai dizer que o ser humano ele é dividido em 2 formas. Podemos dizer que é dividido em 2 partes. Uma ele chama de res cogitans e a outra parte ele chama de res extensa. Anota aí no seu caderno. O que é a res cogitans? A res cogitans é a coisa pensante. Se é a coisa pensante no ser humano, é aquilo que no ser humano a gente chama de imaterial. Então, é a parte imaterial do ser humano, ok? Já a res extensa é a coisa extensa, ou também chamada de corpórea. Ou seja, é a nossa parte física. Essa parte física é apalpável, o nosso próprio corpo. Então, o ser humano, para ele, tem essas 2 realidades. Essas 2 realidades, elas são sustentadas por uma chamada res divina, que nada mais é do que chamada de uma substância divina. Ou seja, o que é essa substância divina? É Deus. E qual é o papel dessa substância? Que vai organizar, que vai fazer com que seja criado os 2 tipos de substância pensante e extensa, que é criado a alma humana, que faz com que se tenha uma criação de todas as coisas que existem nesse mundo. Então, por isso, sem a res divina, é impossível a res cogitans e a res extensa, segundo o pensamento de Descartes, ok? Mas, apesar de que a res divina é independente da res cogitans e da res extensa, a res cogitans e a res extensa não é independente da res divina. Precisam da res divina para existir. Então, aqui a gente pode pôr que a substância divina é Deus, ok? Então, são coisas que a gente vê no pensamento cartesiano que são importantes para a gente entender. Quando ele observa essa questão da res cogitans e da res extensa, o que ele contribui? Contribui na parte da ciência muita coisa, né? Porque antes não se tinha essa visão dividida. Agora, pensar que a res cogitans, a parte pensante, é diferente da parte material, então é possível fazer o quê? Fazer um estudo do próprio corpo humano, é possível fazer as especialidades, é possível chegarmos aos especialistas, né? Então, as ideias especialistas que surgem na Idade Média, na Idade Moderna, desculpa, ela é dada pelo próprio pensamento do Descartes em relação a essa divisão. Então, o ser humano não é um, o ser humano é 2, né? A parte pensante e a parte material. A parte pensante e material é o pensamento, é a alma. E aonde está essa alma para ele? Tem uma morada chamada glândula pineal, né? A base lá do nosso cérebro, para ele lá na base do cérebro está composta a alma, ou seja, a parte pensante, ok? Então, Descartes ele leva até as últimas consequências esse raciocínio dele, né? De uma forma a observar o mundo, as coisas, a si mesmo. Então, ele
exalta esse aspecto da visão matemática de uma forma incrível. Então, não é para ele algo simples, né? É algo complexo, mas de acordo com o pensamento dele, tudo tem uma característica fundamental, que é chamado de extensão, né? Esta extensão ela pode ser mensurável, né? Ou seja, eu posso medir, eu posso quantificar, eu posso fazer uma experiência, né? Do mesmo modo, um cientista pode transformar em número o resultado da sua investigação. Por exemplo, você vai ao médico, ele te dá um exame, você vai lá, faz o exame ele é quantificado, então tudo aparece em números, em quantidades, em porcentagens. Então, isso faz com que o mundo natural ele possa ser mensurado. Por isso essa tendência de utilizar a matemática levou uma leitura de mundo no começo do Renascimento, aonde fez com que a sociedade se aprofundasse em nenhum tipo de ciência. A ciência que possa ser universal, clara, exata, que possa ter experiência, que possa ser quantificada. Então, esse tipo de prática acabou influenciando muitas áreas da ciência, né? Hoje nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nas ciências de diversas maneiras. Então, quando a gente observa isso, é um exemplo de como que o Descartes ele influencia a própria visão de mundo hoje, né? Até a própria arquitetura, né? A gente vê aqui a obra do Oscar Niemeyer, o museu. Então, o que tenho ali? Tenho uma obra arquitetônica que faz com que o próprio ser humano ele compreenda a si mesmo a partir de dados matemáticos, né? Extremamente organizados. Então, aqui toda a estrutura arquitetônica pensada, esquematizada, calculada a partir de dados matemáticos. Fazem desse esboço do tempo, desse esboço científico, uma possibilidade de colocar na prática, aplicar cientificamente a matemática por um pensamento cartesiano hoje em dia. Ok? Muito bem. Então, o que eu vou querer de vocês para a próxima aula? Para a próxima aula, eu vou pedir algumas atividades avaliativas. Lembra que essas atividades são parte dos nossos trabalhos, né? Então, façam com muita atenção. Normalmente vocês me entregam, mas agora vocês vão fazer no seu caderno, tá? Então, não é para fazer em folha de papel ou maço. Faz no caderno e me envia a foto, certo? Uma foto bem enquadrada. Cuidar para não enviar foto de ponta cabeça, foto de lado, foto embaçada, né? Tenha o cuidado na hora de fotografar a sua atividade. Então, você tem aqui na página 28 algumas perguntas importantes, né? Então, coloca lá a página, identifica a pergunta e responde, ok? Não tem muito segredo. Então, tem aqui uma obra para você observar, né, das questões, que é um pouco diferente essa daqui. Então, partindo dos estudos envolvidos nesse capítulo, responda: na filosofia cartesiana, em que medida o ser humano pode ser comparado com uma máquina, né? O que no ser humano é máquina? O que no ser humano pode ser vista dessa forma? Então, lembra lá no dualismo que a gente acabou de falar, fica fácil você responder isso. Então, aqui pede para você, na 6, fazer um comentário em relação ao texto do William Blake, que está aqui, ó, nessa questão da número 6. Questão número 7 é uma charge, e com base nessa charge você responde essas duas perguntas, e aí a gente já está na página 29. Depois você tem uma criação, está pedindo para você elaborar um breve parágrafo, não se junta com um colega, agora você faz individual, a número 8, e esse breve parágrafo tem que ter no mínimo 8 linhas, ok? O mínimo que eu cobro de linhas da questão 8 é de 8 linhas. A número 9 faz com que você observe esse argumento e explique por que ele não é correto. Então,
Observe cartesianamente, a partir de raciocínios, e explica por que ele não é correto. A questão número 10 te coloca ali também um outro argumento e pede para você explicar, né, um argumento de apelo à multidão. Por que é um apelo à multidão? Faça uma pesquisa racionalmente, estilo René Descartes, né, fazendo os passos do método, e você consegue finalizar a atividade, ok? Muito bem, qualquer dúvida me chame no privado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e bons estudos e até a próxima aula.